Olá, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa para a terceira série do ensino médio. Eu sou a professora Elisângela e já vou avisando vocês dos nossos recadinhos super importantes. O aluno que tem acesso às plataformas do Classroom já sabe, acompanhe essa aula até o final, vá até a atividade obrigatória, responda e assim você gerará sua presença. Já você, aluno que não tem acesso às plataformas, vai no seu colégio, busca atividade impressa e no dia combinado, devolva-as na secretaria. Tudo bem? Tudo certo? Então vamos à nossa aula hoje de número 109? Então, hoje a nossa aula de número 109 vai falar sobre os contos de Mia Couto. Conhecem? Quais são os objetivos dessa nossa aula 109? Hoje nós vamos ler a primeira parte do conto Olhos dos Mortos, de Mia Couto. Inferir informações a partir do texto e rever as características do gênero conto. Então, este conto, ele é bem interessante, infelizmente faz parte assim da vida de algumas pessoas, então eu quero que vocês me acompanhem com bastante atenção, vamos a ele? Antes tem aqui uma frase do Mia Couto. O suficiente é para quem não ama, no amor só existem infinitos. Só para refletir um pouquinho, para já começarmos com Mia Couto na nossa aula. Então temos aqui o conto Olhos dos Mortos e temos a capa do livro de onde ele foi retirado. Então foi retirado do livro O Fio das Miçangas. Vamos começar então. Estou tão feliz que nem rio. Deito-me com desleixo, bastando-me, eu e eu. O regressar de meu marido mediu, até hoje, todas as minhas esperas. O perdoar a meu homem foi medida do desespero. Durante tempos, só tive piedade de mim. Hoje não. Eu me desmesuro, pronta a crianceiras e desatinos. Minha alegria, assim tanta, só pode ser errada. Desculpe-me, Cristo. Esplendoroso é o que sucede, não o que se espera. E eu, durante anos, tive vergonha da alegria. Estar-se contente ainda vá, que isso é passageiro. Mas ser-se alegre é excessivo como pecado mortalício. Então, lemos aqui a primeira parte desse conto e já temos uma atividade. Qual é essa atividade? Logo no início do conto, podemos observar qual é o tipo de narrador pela escrita do texto. Qual é o tipo de narrador deste conto? Comprove com passagens do texto. Então, aí no primeiro momento nós já estamos apresentando a personagem aí e eu quero que vocês me digam que tipo de narrador desse conto aparece logo no começo. Vamos lá? Logo, logo voltamos com a resposta. E então, conseguiram encontrar quem é o narrador desse texto? Vamos descobrir?
Então, olha lá, qual é o tipo, não quem é o narrador, perdão, qual é o tipo de narrador desse texto? Temos o narrador personagens, com certeza vocês já conhecem, pois logo de início a narrativa é construída em primeira pessoa. Olha ali quando a personagem diz, ela está falando de si mesma, né? Estou tão feliz que nem rio, deito-me com desleixo, bastando-me eu e eu. Tá bem claro que esse tipo de narrador é o narrador personagem, ele está contando a sua própria história, narrando o que está acontecendo. Continuando então, atividade 2. Estou tão feliz que nem rio, deito-me com desleixo, bastando-me eu e eu. O regressar de meu marido mediu, até hoje, todas as minhas esperas. O perdoar a meu homem foi medida do desespero. Quem é a personagem que começa a narrar esse conto, pessoal? Vocês fazem ideia? Agora sim, aquela hora eu falei que tipo de narrador, agora eu quero saber quem é a personagem. Já conseguem fazer uma ideia de quem está narrando essa história? Pensa lá um pouquinho e logo voltamos com a resposta. Então, conseguindo descobrir quem é a narradora desse conto? Vamos a ela? Quem é a personagem que começa a narrar o conto? Conseguimos compreender que a personagem é uma mulher, mas ainda não temos o nome dela. Olha quando ela diz ali, o regressar de meu marido mediu. Ok? Vamos continuar? Agora vamos continuar com a leitura do conto. É de noite e falta-me apenas um quase para estar sozinha no quarto. Ou, no rigor, o quarto está sozinho comigo. Nessa mesma cama, sonhei tantas vezes que o meu amor vinha pela rua. Eu escutava os seus passos, cheia de ânsia. E antes que ele chegasse, corria a fechar a porta. Fosse esse gesto, o de trancar a fechadura, o meu fingido valimento. Eu fechava a porta para que depois o simples abrir dos olhos tivesse o brilho de um milagre. Para que ele, mais uma vez, casasse comigo, e o mundo se abrisse, casa, cama e sonho. Durante anos, porém, os passos de meu marido ecoaram como a mais sombria ameaça. Eu queria fechar a porta, mas era por pânico. Meu homem chegava do bar, mais sequioso do que quando fora. Cumpria o fel de seu querer, me vergastava com socos e chutes. Ao ler essa segunda parte do conto, como é a relação das duas personagens, homem e mulher, e o casamento? E aí, como será que era essa relação, essa convivência dos dois? Pensa lá um pouquinho e logo nós voltamos com a resposta.
E então conseguiram descobrir ali como que era a relação desse casal. Vou até parar de rir porque não tem graça, né? Que relação será que era essa? Conseguimos perceber que a mulher está sozinha à espera do marido. E tudo indica que sempre foi assim, uma espera. Mas ela ainda sonha com um casamento feliz. Entretanto, ela sofre de violência por parte do marido. Olha um trechinho lá do conto. Para que ele, mais uma vez, casasse comigo e o mundo se abrisse, casa, cama e sonho. Cumpria o fel de seu querer, me vergastava com socos e chutes. Então, não era uma relação muito tranquila pelo que a gente pode observar, não é mesmo? Continuando a leitura. No final, quem chorava era ele, para que eu sentisse pena de suas mágoas. Eu era culpada por suas culpas. Com o tempo, já não me custavam as dores. Somos feitos assim, de espaçadas costelas, entremeados de vãos e entrâncias para que o coração seja exposto e ferível. Venâncio estava na violência como quem não sai do seu idioma. Eu estava no pranto como quem sustenta sua própria raiz. Temos agora um quiz. Como a mulher se sentia em relação aos fatos ocorridos em sua relação com o marido? E aí, conseguiram observar nessa primeira parte da narração como que a mulher se sentia com tudo aquilo que o marido fazia a ela? Ela se sentia ferida, magoada ou será que ela se sentia culpada? Vamos lá a resposta? E aí, como será que essa mulher se sentia? Nós temos 3 opções que ela possa sentir. Quais são? Ela pode se sentir ferida, magoada e culpada. Na verdade, ela se sente dessas 3 maneiras mesmo. Mas qual ali que está mais assim pra gente forte a presença ali? De qual desses adjetivos? Olha ali, ela se sente, logo no início ela fala que ela se sente muito culpada por tudo que o marido faz e, na verdade, quem se sente culpada é ela, apesar de ela se sentir também ferida e magoada. Mas o que se sobressai é ela se sentir culpada. Continuando a leitura. Chorando, sem direito a soluço, rindo sem acesso à gargalhada, o cão se habitua a comer sobras, como eu me habituei a restos de vida. A semana passada foi quando o rasgão se deu. Venâncio ficou furioso quando descobriu em estilhaços a emoldurada fotografia da nossa sala. Era um retrato antigo, parecia estar ali mesmo antes de haver parede. Nele figurava Venâncio, ainda magro e moço, posando na nossa varanda. Pelo olhar se via que sempre fora dono e patrão, sujo atrás, desfocada, esquecida.
sem pertença nem esperança. Ao ver a moldura quebrada e os vidros ainda espalhados pelo chão, Venâncio me golpeou com inusitada força. Pontapés cruzaram o escuro do quarto entre gritos meus. Não, na barriga não, na barriga não. Depois, quando ele amainou, interrompi-lhe o choro e me soaram serenas e doces as palavras. Vê o sangue, Venâncio. Eu estava grávida. Grávida? Você? Com uma idade dessas? Arrumei-me umas poucas roupas e fui, a pé, para o posto de socorro. Era manhã, fazia chuva e caía o sol. Algures por um aí, deveria fantasiar um arco-íris, mas eu estava cega para fantasias. Meu filho, esse primeiro que haveria de nascer, estava morto dentro de mim. As minhas mãos ingênuas ainda amparavam o ventre, como se ele continuasse lá, enroscado grão de futuro. No passeio público, privadamente tombei. Antes que beijasse o chão, já eu perdera as luzes e deixara de sentir a chuva no meu corpo. Desmaiada, me espreitaram os dentros. Gravidez não havia. Mais uma vez era falsa esperança. Esse vazio de mim, essa poeira de fonte seca, o não poder dar descendência a Venâncio. Isso doía mais do que perder um filho. Eu estava mais estilhaçada que o retrato da sala. Então aqui nós lemos a primeira parte deste conto. Ele continua. Eu sugiro que vocês leiam a continuação desse conto, porque ele tem um final bem, digamos, interessante. E o que será que vai acontecer com essa mulher ainda no decorrer do conto? Leiam lá, é interessante. E vamos ao nosso quiz. Vimos a primeira parte do conto Os Olhos dos Mortos, de Mia Couto. A respeito do gênero textual conto, marque a alternativa correta. Então, com certeza, vocês já devem ter estudado, lido vários contos. Então, vocês já estão um pouquinho familiarizados aí com as características dele, não é? Vamos então ali. Quais dessas alternativas é a correta a respeito do gênero textual conto? Letra A. É uma narrativa cheia de núcleos e histórias. É uma narrativa de um único núcleo. Ou letra C. É uma narrativa longa e cheia de detalhes. Marque lá a resposta correta que nós logo voltamos para corrigir.
E aí, lembrar um pouquinho das características do gênero textual conto. Vamos lá? Qual será a resposta correta? Então, a respeito do gênero textual conto, marque a alternativa correta. É a letra B. O conto, pessoal, ele tem apenas um núcleo, ele não tem muitos detalhes. Ele não é um romance. Romance sim, né? Tem vários núcleos, acontecem várias situações, diferente do conto, como nós vimos aqui. O Venâncio e a esposa dele, que em nenhum momento, até agora foi citado o nome, então só tem ali o núcleo deles e acontece todo o entorno ali, girando ali em torno dessa família, do Venâncio e da esposa dele, certo? Então, por isso ali, letra B, é uma narrativa curta e ela gira em torno de um único núcleo, certo? E o que nós aprendemos na aula de hoje? Nós lemos a primeira parte, lembrando que ele continua, do conto Olhos dos Mortos, de Mia Couto. Nós inferimos informações a partir do texto, revisamos características do gênero conto. Espero que vocês tenham gostado desse conto, que vocês tenham ficado curiosos para saber como que ele termina. Se de repente vocês quiserem ir atrás, né, vão lá. E voltamos na nossa próxima aula 106. Combinado? Espero vocês. Beijos, até logo!